Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder então nos reunir através desse nosso canal para juntos meditar a Palavra de Deus. Chegamos então a esse dia 9 de janeiro de 2018 e iniciamos então a primeira semana do tempo comum. Convido você então a tomar comigo o Evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficavam admirados com seus ensinamentos, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te e sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: Que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade? Ele dá ordem até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos então um novo tempo litúrgico, o tempo chamado de comum, que não é porque é chamado de tempo comum que não tem também o seu valor. Pelo contrário, ele está repleto de valor, de sentido, de significado, porque é justamente nesse tempo que nós vamos então descobrir Jesus agindo no cotidiano, na vida, no dia a dia das pessoas. E assim também poderemos deixar-nos iluminar pela riqueza dos ensinamentos de Jesus. Hoje o Evangelho então nos narra Jesus que está ensinando. Marcos gosta então de colocar no seu Evangelho, principalmente no início dele, Jesus como mestre. E Jesus está ensinando na sinagoga, e olha que interessante. As pessoas então sentem algo diferenciado em Jesus, que ele ensina com autoridade e não como os escribas, os mestres da lei. E é interessante aqui também nós frisarmos o quê? Que o que está diferenciado em Jesus? Ora, é justamente pelo fato de Jesus não somente falar, pregar, mas colocar em prática, viver os ensinamentos, aquilo que prega. Isso faz toda a diferença na vida do ser humano. E com Jesus não era diferente. Ele então ensinava porque vivia e as pessoas viam o seu testemunho. E ali então nos narra o Evangelho que dentro da sinagoga está um homem com um espírito impuro. Olha que dado interessante Marcos coloca para nós também. Dentro da sinagoga, um homem com um espírito impuro. Como isso pode acontecer? Ora, é isso também que acontece nas nossas comunidades. Pessoas que, embora frequentem a igreja, as comunidades, não se deixam alcançar pela libertação de Deus. Ou seja, escutam a palavra e essa palavra então não liberta ela. Ela continua na mesma alienação, na mesma escravidão, movido pelos seus próprios interesses, seu egoísmo. E aí nós encontramos então pessoas dando contra-testemunhos nas nossas comunidades. Então, é preciso, de fato, fazer com que a palavra de Jesus, a mensagem do Evangelho, seja também para nós libertação. Porque não estamos isentos desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento. Quantos coordenadores, pessoas nós conhecemos dentro das nossas comunidades que agem dessa forma? Tudo isso por quê? Trazem justamente essa mentalidade do mundo para dentro da igreja, ao invés então de experienciar toda essa riqueza libertadora a qual Jesus nos proporciona. E ali então, é interessante porque o espírito impuro ele toma a iniciativa e vai dizer que tem a ver conosco, vieram para nos destruir. E aí então, ele mesmo proclama: Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus então logo diz para ele: Cala-te. Por quê? Jesus quer que então as pessoas reconheçam ele pela sua ação, pelas suas atitudes, seus gestos, e não como um curandeiro, um libertador. Então é assim que Jesus quer ser compreendido. E é por isso que ele pede que cale-se, para que ele possa então, as pessoas possam enxergar em Jesus
alguém como profeta, de fato, que veio então nos propor um caminho que nos leva à salvação, mas que passa também pela libertação nessa vida. E assim então, o espírito impuro recebe a ordem de Jesus, mas antes disso, dá um grito, age com violência e sai daquele homem. E é assim também que nós somos chamados então a nos libertar do mal. O mal muitas vezes pode fazer barulho na nossa vida, porque pode parecer muito mais atraente viver seguindo os caminhos que o mundo nos oferece, do que mesmo alcançar aquele caminho proposto de Jesus de renúncia, de conversão, de libertação. E aquilo muitas vezes dói em nós. Causa barulho, faz estrondo, mas é preciso deixar-se alcançar pela voz de Jesus que diz também para cada um de nós: sai desse homem. E assim Jesus então ensina com autoridade, com propriedade, como deve ser um verdadeiro exorcismo na vida do ser humano. Não somente falar, mas agir, buscar colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Porque, queridos amados irmãos, viver a radicalidade do Evangelho muitas vezes pode parecer para nós difícil, mas é preciso então relembrar que não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que é a nossa força. Nós temos os sacramentos da igreja que nos fortalece, a Eucaristia, o sacramento da reconciliação. Principalmente esse último é um sacramento tido como sacramento de cura, que age em nós e nos liberta. Nos ajuda a vencer, então, os espíritos malignos que muitas vezes sondam o nosso ser, a nossa vida. E assim, podemos então lançar o olhar para a primeira leitura de hoje. Nós temos Ana, a mãe de Samuel, que era tido como estéril, como tantas outras mulheres no Evangelho. Sara, Rebeca. E Ana, ela então não se contenta em ser estéril, porque para ela e a mentalidade da época, toda mulher que não podia gerar vida, ou seja, não poderia dar à luz a um filho, era tido como aquela que estava sendo castigada por Deus. E aí é interessante porque Ana, mesmo diante desse obstáculo, desse empecilho, dessa situação de adversidade em sua vida, ela não se entrega, não se rende. É claro que aí, animada, encorajada pelo seu esposo. E ela vai então fazer o quê? Vai chorar aos pés do Senhor, coloca-se em oração diante do Senhor. E lá no templo está o sacerdote, Eli, que, observando a atitude de Ana, que demora-se na oração, porque ela rasga o seu coração diante de Deus. Coloca toda a sua vida, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. E aqui está o caminho para nós também. Muitas vezes nós também passamos por situações adversas, e ao invés de nós então colocarmos tudo isso diante do Senhor em oração, o que nós fazemos? Postamos no Facebook, Instagram, falamos com o nosso colega de trabalho, isso, aquilo, outro, e aquilo vira uma fofoca, vai crescendo, e cada vez mais o problema vai aumentando na nossa vida. E não a solução. Sendo que, colocando diante de Deus, Ele que ouve e perscruta os nossos corações, Ele sabe da nossa angústia. Ele vai nos apontar um caminho para que nós possamos, então, superar, seja qual for a situação. Foi assim com Ana. Ana, então, se lançou diante do Senhor e teve a sua oração atendida. Gerou um filho, Samuel, grande homem, profeta, que pôde também deixar-se conduzir pelos caminhos do Senhor, e ela consagra ele inteiramente a Deus. E assim, então, queridos e amados irmãos, essa primeira leitura de hoje nos aponta o caminho que devemos percorrer para que nós possamos, então, superar as adversidades da vida, as situações, sejam elas qual for, que você esteja vivendo. É preciso se lançar diante de Deus. É Ele que pode nos apontar a saída para esse nosso problema. E assim, então, com o salmo de hoje, o salmista vem justamente dessa primeira carta de Samuel, capítulo 2, vai nos falar o seguinte: meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Esse trecho conhecido nosso também pelo hino do Magnífica, a qual, então, Maria também proclamou, porque maravilhas realmente realiza na nossa vida.
Mas é preciso, então, se confiar, se entregar plenamente a Deus, deixar que seja Ele a conduzir a nossa vida, a mudar a nossa história. E assim, então, meus queridos amados irmãos, poderemos louvar e bendizer esse Deus, experimentando a sua ação transformadora, libertadora na vida de cada um de nós. Como fez Jesus no Evangelho, Ele ainda quer continuar a realizar na vida de cada um de nós, porque constantemente somos tentados por espíritos impuros, que vêm então nos propor caminhos de facilidade, propostas tentadoras. E muitas vezes, se nós não estivermos firmes na oração, na intimidade com Deus, poderemos então deixar-nos seduzir por tais atitudes. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, que nós possamos então buscar nos fortalecer através da Sagrada Escritura, da Eucaristia, os sacramentos da Igreja. Que Ele seja a nossa força e nos ajude a poder então lançar a nossa vida confiantes plenamente nesse Deus de amor que opera na vida de cada um de nós maravilhas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, que se tornou essa grande família aqui no YouTube. Agradeço a você, você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se, venha fazer parte dessa família. Atingimos aí a meta de 800 inscritos. Eu louvo a Deus porque não é mérito meu, mas é graça de Deus agindo através desse nosso canal do YouTube. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo, a divulgar esse canal, para que a palavra de Deus possa alcançar os corações de tantos irmãos que deixam-se seduzir pelas propostas de facilidades do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.